Bom dia, bom dia, graça e paz do nosso Deus. Nesse novo dia, vamos adorar o nosso Deus querido, que nos outorgou, nos deu uma salvação tão grandiosa, tão preciosa. Queria que você pensasse comigo hoje sobre essa glória da gente ser salvo, né? Muita gente não tem ideia do que significa a palavra salvação, não é? Salvação não significa apenas a gente ganhar um passaporte para poder ir para o céu, não. Salvação, ela contém múltiplos aspectos de graça, ou seja, de perdão divino, de purificação, de transformação do espírito. A salvação, ela possui esses múltiplos aspectos de vitória, de bênção espiritual, de capacitação sobrenatural do Espírito Santo. São tantas maravilhas que Deus preparou na salvação para que a gente possa viver nessa terra durante o tempo que ainda nos resta, de uma maneira próspera, abençoada, espiritualmente cheia de graça, de entendimento de Deus. Esta é a salvação de Jesus Cristo, que Ele conquistou com a sua própria morte na cruz do Calvário, o derramamento do seu sangue, né? Satanás, ele tentou matar o homem Jesus e conseguiu matá-lo. Ele achava que ele ia parar a obra do Messias, mas ele não imaginava que a morte de Jesus era exatamente a vitória de Jesus. Amém? Com essa morte, com esse sangue derramado que o Satanás pensava que era a vitória do reino dele, Deus estava consumando a vitória do reino de Deus, porque sem o derramamento do sangue do Cordeiro divino não haveria remissão de pecados. Sem o derramamento do sangue de Jesus não haveria perdão, não haveria reconciliação com Deus, não haveria a possibilidade de Deus enviar o seu Santo Espírito e regenerar o nosso espírito morto e fazer com que a gente fosse gerado dele espiritualmente. Isso só é possível por causa desse sacrifício de Jesus. Ou seja, o sacrifício de Jesus, ele foi o pagamento por todas essas realidades que o inimigo, Satanás, jamais poderia imaginar. Porque a Bíblia diz que se ele conseguisse imaginar o que ele estava fazendo, ele jamais faria. Não é isso? Esse é o grande problema do inimigo. Quando você vê assim uma pessoa muito arrogante, muito tirana, querendo dominar sobre todo mundo, ele acha que ele está fazendo o melhor que ele pode para tirar proveito para si próprio, em seu favor. Foi isso que Satanás fez. Ele falou: vou matar esse cara, vou exterminar essa ideia de um Messias divino. Mas ele não sabia que a morte de Jesus, a crucificação, era exatamente a vitória de Deus. Porque depois da crucificação viria também uma coisa chamada ressurreição. É aí que a coisa lascou. Né? Aí que a coisa realmente lascou para o inimigo, porque a ressurreição foi a vitória cabal de Deus contra o inimigo, contra a morte. Tudo aquilo que o homem recebeu de Adão, ou seja, a morte entrou por meio de Adão, diz a Bíblia. Mas Jesus, com a sua morte e ressurreição, trouxe para nós uma restauração. Ele destruiu o poder da morte. Pastor, a gente não vai morrer? Vai morrer fisicamente, mas jamais poderemos morrer espiritualmente, porque já estamos vivos
Todos os que nós que já recebemos a vida eterna através do Espírito de Deus em nós, esse Espírito já não morre. A morte não terá domínio sobre nós. Porque a morte não é só física, ela deveria ser também espiritual, ou seja, uma separação eterna de Deus. Mas Jesus, na sua ressurreição, ele destruiu esse poder da morte, né? O nosso corpo físico, quando falece, quando morre, ele nos empurra para a glória. Ao invés de nos remover da eternidade com Deus, ele nos empurra para dentro do projeto de Deus. Aleluia. Amém? É maravilhoso tudo isso. Glória ao nome do Senhor. Hoje eu queria ler para você um texto de Jeremias, capítulo 31. E esse capítulo 31 do profeta Jeremias também é citado no livro de Hebreus. E diz respeito à nova aliança que foi feita por Jesus na cruz, né? Havia uma aliança antiga que foi firmada com Moisés. Deus fez uma aliança com o povo de Israel por meio de Moisés. Moisés era o mediador. E essa aliança da lei, chamada aliança da lei, ela durou tipo 1500 anos. Mas Deus já começou a profetizar através dos seus profetas que ele faria uma nova aliança, porque se você ler a Bíblia direitinho, você vai perceber que essa aliança da lei, ela só existiu com um propósito passageiro. Deus tinha um propósito passageiro, determinado e provisório para essa lei, porque o propósito dessa lei, dessa aliança da lei, não era fazer com que as pessoas conseguissem justificação com Deus através de guardar a lei perfeitamente. Pelo contrário, né? O apóstolo Paulo ensina claramente que a lei só foi enviada por duas razões. Primeiro, para mostrar o que era pecado, porque a Bíblia diz que sem lei não há pecado. Ou seja, sem lei não há imputação do pecado, entendeu? Em primeiro lugar foi por causa disso. Segundo, foi mandado para que nós pudéssemos, o ser humano pudesse ver que ele, no estado caído em que ele se encontra, longe de Deus, longe do poder de Deus, da capacitação de Deus, ele não tem condição nenhuma de cumprir a lei espiritual de Deus. Ele não consegue cumprir. Então a lei tem esse propósito só: mostrar o pecado e mostrar que a gente é incapaz de cumprir essa lei perfeitamente. A gente pode tentar cumprir de maneira parcial, assim, né? Todo mundo que quer cumprir a lei de Moisés não sabe que está cumprindo totalmente, só na superfície. É o que Jesus falou: cara, vocês não têm ideia do que é o espírito da lei. Entendeu? E Jesus deu dois exemplozinhos para os caras entenderem como que a lei não permite ninguém ter relação perfeita com Deus. Ele falou assim: ó, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. E vocês, porque não saem com a mulher do próximo, eles estão se vangloriando, falando: eu já cumpri a lei. Jesus falou: não, cara, o negócio não é assim não. Quando o teu olho bater numa mulher e achar ela bonitona, e o teu coração lá dentro de você começar a pensar, né, numa relação com essa mulher, né? Ou você começar a fantasiar na tua alma. Então Jesus falou assim: você já cometeu adultério no teu coração. Tá vendo como que é profundo esse negócio? Então, pela lei, Jesus estava mostrando para os fariseus, né, para os religiosos, que guardar a lei é uma coisa muito profunda, não é uma coisa superficial, na fachada, assim, que só para os homens verem, ou para a gente guardar a média com Deus. Não. Ou ela deveria ser cumprida nessa totalidade do coração, ou ela não estava sendo cumprida de jeito nenhum, né? Então Jesus citou pelo menos uns dois exemplos para eles entenderem que era impossível guardar essa lei. Ele falou do adultério, ele falou também da raiva, da ira. Ele falou: vocês ouviram que diz a Bíblia,
A lei diz assim, não matarás. E vocês falam, pô, eu não matei ninguém, eu tô quites com Deus, eu tô legal com Deus. Vocês não têm ideia do que significa esse mandamento. Esse mandamento não significa somente que você pega uma faca e mata alguém. Mas quando você tem ódio no seu coração, ira, você já assassinou alguém lá dentro. Na raiz do teu coração já aconteceu a semente do assassinato e pronto. Só essa semente te condena como assassino. Tá vendo como que é profundo? O negócio da lei não é só superfície, é uma coisa muito profunda aos olhos de Deus. Eu pergunto para você, quem é que nunca ficou enervado, irado, chateado, irritado? Quem nunca brigou, quem nunca xingou, quem nunca fez isso? Você entendeu? Então, esses dois mandamentos que Jesus mostrou para os fariseus, ele queria dizer o seguinte, que ninguém consegue cumprir essa coisa na totalidade da profundidade do coração, entende? Então, Deus falou assim, bom, eu tenho que fazer uma nova aliança com o meu povo, porque essa primeira aliança é só para mostrar que eles precisam verdadeiramente de alguém que os salve, porque eles não conseguem se salvar por si mesmos diante de mim. Eles não conseguem a retidão que eu exijo deles, né? Aí ele prometeu isso aqui, ó, em Jeremias 31, versículo 33, diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente deles lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração eu as inscreverei. Olha que coisa importante isso. Vamos parar aqui e pensar só o seguinte. Na lei de Moisés, essas leis que Deus tinha enviado, elas não estavam inscritas no profundo do interior humano. Elas estavam fora do humano. Elas estavam gravadas em letras, em tábuas de pedra, ok? E também nos rolos da lei, nos rolos dos pergaminhos da lei. Ou seja, era uma aliança da letra, como Paulo diz. Você tinha que ler aquilo e tentar fazer de fora para dentro. Você lia o texto e ia tentar fazer isso com uma atitude nova e você ia perceber que você ia falhar miseravelmente. O que Deus está falando nesse texto aqui de Jeremias? Ele está falando assim, eu vou mudar completamente a maneira de lidar com o ser humano. Ao invés de exigir que eles cumpram uma lei externa, eu mesmo entrarei dentro deles e farei com que eles tenham essa lei impressa no espírito deles. Eles terão poder interno, lá de dentro, para praticar essas coisas de uma maneira poderosa, de uma maneira automática, de uma maneira gloriosa que eles jamais conheceram. É isso que ele está querendo dizer aqui nesse texto. Aleluia. Amém? Então ele diz assim, eu imprimirei essas leis no coração e inscreverei nas suas mentes. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém? Ou seja, é Deus que iria fazer isso. A gente não iria conseguir jamais fazer com que Deus fosse o nosso Deus, através do esforço, da obediência esforçada, da obediência, da força da vontade. Entendeu? Eu quero que você perceba que tem muita gente hoje querendo viver esse tipo de aliança com Deus. Se você perceber que a sua relação com Deus é uma relação de esforço, aquela relação de culpa, aquela relação de ai caramba, eu não consigo viver o que Deus me pede, é porque a tua cabeça está vivendo a velha aliança. Sem querer você está vivendo ainda nos moldes da antiga aliança. Porque o que Deus está falando nesse texto é que Ele fará todas essas coisas em nós. A salvação é totalmente de Deus na nova aliança. Ele morreu por nós, Ele ressuscitou por nós.
Ele cumpriu toda a lei por nós, em nosso lugar. Ele nos abençoa por conta própria. Ele nos dá uma nova natureza. Ele coloca o Espírito dele em nós. E ele faz com que nós possamos cumprir a vontade dele através do seu poder. E aí eu pergunto para você, onde é que nós... Qual é a nossa parte nessa equação aí? Entendeu? É só nos entregarmos, nos rendermos e crermos. Só isso. Nós não temos poder de viver essa glória. Nós não temos poder de viver essa glória sem o poder de Deus habitando em nós. Por isso que ele prometeu: eu lhe serei o seu Deus. Eu farei isso. Eu farei com que eles sejam o meu povo. E eu farei com que eu seja o Deus deles. Aleluia. Isso é maravilhoso, né? Depois no versículo 34 ele diz assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor. Por quê? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. O que significa esse texto? Deus não está dizendo que não é necessário que exista pessoas que ensinem a palavra de Deus. Ele não está dizendo isso aqui. Ele está dizendo, o que ele quer dizer com não ensinará jamais cada um ao seu próximo? Ele está querendo dizer o seguinte: existe um ensino de Deus que não é do homem. Ele está querendo dizer isso. É uma coisa tão sobrenatural que quem recebe isso, quem recebe essa graça, né, de ser de Jesus, começa a entender coisas muito antes de ser ensinado. O coração é inclinado a entender. Entendeu? Não precisa ninguém de fora falar: fulano, vem cá. Vem conhecer a Deus. Não. Dentro do sujeito vai haver um testemunho do Espírito Santo que falar com que, quando ele escutar a palavra da verdade, dentro dele ele não sabe como, ele não sabe porquê, ele não sabe de onde vem, não sabe como que aconteceu. Haverá um despertamento poderoso de entendimento que o ensinará que aquilo que ele está ouvindo é verdade. Ele concorda, ele não sabe como que ele concorda, mas ele está concordando não com a cabeça, mas existe uma outra parte dele gloriosa que está dizendo: aleluia, esse negócio aqui é maravilhoso, é verdadeiro, aleluia. Então, Deus está falando assim: não haverá ninguém que possa fazer isso de fora para dentro, porque eu ensinarei eles dentro deles. Glória ao nome do Senhor. Isso é a nova aliança, né? A nova aliança do Espírito. A nova aliança de Jesus. Isso é maravilhoso. Por isso que quando você vê cada conversão assim a Cristo, é coisa mais incrível. Eu estava lendo ontem a história de um cara que passou a adolescência na igreja com os pais, mas tinha revolta no coração, se tornou um adolescente rebelde, depois fugiu de casa, fugiu da escola, foi expulso da escola, começou nas drogas, entrou nas drogas totalmente, se envolveu com más companhias, né? Depois foi para as gangues, virou bandido, começou a assaltar, entendeu? E, enfim, lá pelas tantas na sua vida, ele já cansado de tanta maldade, ele começou a namorar uma moça. E essa menina era crente. E um dia ela falou assim: eu quero que você vá comigo na igreja hoje. E ele foi. E quando ele entrou na igreja, ele começou a escutar aquela mensagem da graça de Deus. O coração dele se derreteu completamente. E ele começou a entender coisas interiores, né? Deus começou a ensinar ele dentro dele de uma maneira tão poderosa que ele se rendeu, ele sentiu um calor poderoso no meio do culto. E ele se entregou em lágrimas a Deus, falou: Senhor, eu hoje estou conhecendo o Senhor de verdade aqui. Quem que faz isso? Esse homem se transformou radicalmente, abandonou drogas, abandonou o crime, abandonou a maldade, começou a se edificar no entendimento, na fé, no entendimento de Deus. E a vida foi completamente transformada. E eu pergunto para você, quem que faz isso? Ninguém faz isso, só Deus faz isso dentro
de cada indivíduo nessa nova aliança. É Deus que faz isso. É o que ele está dizendo aqui, ó. Né? Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Eu vou te falar uma coisa. Se você é de Jesus, você vai começar a entender e conhecer e ter desejo por Ele, muito antes de conhecer a Bíblia na totalidade ou na integralidade. Você vai ter um desejo íntimo: eu quero conhecer isso aí, esse negócio aí faz sentido. Existe um testemunho interior que te traz, que te chama, que te busca, que te abre os olhos. Entende? É o Espírito de Deus ensinando dentro do coração, dentro do teu espírito. Amém? Aí ele continua dizendo assim: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém? Este último versículo é a cláusula primária e última da nova aliança. O que Jesus fez por nós naquela cruz é o seguinte: Ele veio para apagar os nossos pecados do início da vida até o final dela. Ele não veio apagar um ou dois pecados, né? Jesus não apaga os nossos pecados até o dia da nossa conversão. Tem gente que pensa assim. Aliás, tem muitas igrejas que ensinam esse tipo de coisa. Olha, você se converteu a Jesus, você teve os seus pecados apagados até esta data. Daqui para frente, se você for para o pecado, cometer alguma coisa errada, aí você está em maus lençóis. Porque esses pecados daqui para frente é por conta sua. Não, a palavra de Deus não está dizendo isso. A salvação de Jesus é tão gloriosa que Deus lidou com o nosso pecado, a nossa pecaminosidade, a nossa natureza pecaminosa e os nossos atos pecaminosos de uma vez por todas. Os pecados do passado, do presente e até do futuro já estão todos aniquilados pelo poder do sangue de Jesus. É o que ele está dizendo aqui. E outra, Deus está falando: e vocês nessa nova aliança vão perceber que eu estou lidando com uma graça poderosíssima. Eu removi o pecado de todo aquele que anda comigo. E esses que são meus, esses pecados não me lembrarei mais. Eu não terei memória de nenhuma iniquidade, de nenhum mal feito, de nenhuma coisa ruim que você tem praticado ao longo da vida, porque eu aniquilarei isso, extirparei isso da minha presença, para que você tenha poder de viver de maneira correta. Entende? Quando você entende que você é justo, foi justificado por Deus e que todos os teus pecados já foram perdoados, você ganha de Deus um fôlego glorioso e eterno de dizer aleluia. Por quê? Porque a consciência de pecado faz com que o ser humano peque mais. Mas a consciência de justiça faz com que a gente queira viver uma vida nova, a gente queira viver com a página em branco todo dia. Entendeu? Aquela sensação: opa, hoje é mais um dia, a página é em branco. Eu não tenho mais culpa, não tenho mais pecado, não tenho mais dívida. Deus levou toda essa dívida. Vamos viver hoje uma coisa limpa, nobre. Ninguém vai viver, ninguém vai querer saber que é perdoado eternamente para falar: opa, agora se eu sou perdoado eternamente, então eu posso viver em pecado. Essa coisa é muito idiota, né? Na cabeça de muita gente, achar que porque Deus nos perdoou, nós temos agora licença para vivermos uma vida de pecado, porque já está perdoado. Não é assim que vive a vida cristã. Pelo contrário, é esse poder de perdão de pecados que faz com que eu me converta ao amor genuíno de Deus. É o arranque desse peso, dessa maldição de toda a minha vida, que faz com que eu nunca mais queira saber dessa porcaria. Por quê? Porque se eu como cristão, eu voluntariamente quiser andar em pecado, apesar que Deus já me deu o perdão eterno, eu vou trazer problemas enormes para minha alma e para o meu coração. Não é que porque eu fui perdoado eternamente que eu não tenho consequências de pecar.
Eu tenho consequências sim. A primeira consequência que o pecado traz no coração de uma pessoa que peca, conhecendo a verdade, é que essa coisa imprime em nós uma consciência errada. E essa consciência errada, chamada consciência de pecado, ela é um entulho no meio de um rio. Ela impede a glória, as glórias que o Espírito de Deus quer produzir em mim. Porque ela vira um entulho, ela vira um impedimento, uma pedra de tropeço na cabeça humana. Ninguém que peca tem paz para andar com Deus assim, eu estou praticando essa coisa horrorosa aqui, mas ao mesmo tempo eu tenho paz com o Espírito Santo. Então essa consciência de pecado, ela serve como um baita do impedimento de Satanás, para que a gente, embora tendo uma riqueza, a gente não consiga usufruir de riqueza. Embora a gente tenha todas as glórias de uma comunhão com a divindade, a gente não tem a experimentação dessa coisa bendita. Então pecado é uma coisa nojenta demais. Mas como é que a gente se livra do pecado? É através do esforço da lei? Não. A gente só pode se livrar desses maus hábitos que a gente adquiriu na vida quando a gente descobre que Deus já nos perdoou completamente e agora colocou o Espírito Santo dentro de nós para nos dar capacidade de vencer todo vício, toda maldade, todo palavreado errado, toda inclinação, todo comportamento que não está em harmonia com essa glória da nova vida. Então Deus quer fazer tudo isso em nós. Nós não temos desculpa, né? Ele nos deu isso, Ele nos deu capacidade. Só não usufrui quem não quer. Agora, se a gente realmente não tiver uma mente disposta a viver essa nova vida, a gente mesmo está prejudicando a nossa vida e Deus não quer isso. O que Deus quer é o seguinte, olha, eu estou declarando rasgadamente que eu já perdoei todos os pecados de quem é meu. Portanto, agora, não viva na estupidez. Vocês têm todo o direito de viver uma vida completamente livre de acusação, livre de condenação, livre de culpa, livre de miséria. Portanto, viva isso com intensidade e vocês receberão muita vida, muita abundância, muita alegria, muito poder e muita bênção. Não sejam amigos do pecado, porque o pecado já foi demolido. Não voltem a colocar o coração nisso. Coloque o coração naquilo que já está realizado em seu favor. Essa aliança de favor, essa aliança da graça, essa aliança de capacitação. Portanto, graça nunca é uma licença para andar de maneira relaxada, displicente, pecaminosa. Não, pelo contrário. A graça é o que me faz, de fato, vencer todas essas tendências malignas, macabras, perniciosas, danosas da mente humana que eu tinha antes de Jesus. É a graça de Deus que me faz isso. Não é a lei, não é o mandamento pesado, não faça isso, não faça aquilo. Não, não é isso que me faz ter vitória. O que me faz ter vitória é isso aqui que você viu nessa aliança. É que Deus vem morar dentro de nós e lá de dentro Ele inscreve toda a sua lei no nosso espírito. O nosso espírito recebe toda a iluminação da vontade de Deus. Nós sabemos em espírito tudo que Deus gosta. É uma coisa maravilhosa, muito melhor do que a lei escrita. Por quê? Porque num determinado momento o Espírito de Deus pode falar assim, filho, isso aí não é bom não. E não tem nenhum mandamento escrito. Eu apenas estou percebendo que ele está falando, isso aí não. Ou o inverso. Fala assim, isso aí sim. Isso é bom. Entendeu? Eu sou guiado pelo Espírito de uma lei interna. É isso que ele está falando. Eu inscreverei uma lei no seu coração. Aleluia. E de lá eu darei poder para ele cumprir. É de dentro que Deus nos faz ser santos. É de dentro do Espírito que Deus nos faz ser nobres, justos, cheios de amor, cheios de alegria, cheios de satisfação, de tal maneira que a gente vai percebendo que as coisas da carne, elas são eliminadas. Entende? Por isso que o crente, ele não usa de substância nenhuma, ele não precisa disso, porque ele vai atrapalhar a glória do poder e da alegria que ele tem dentro. Entendeu? Eu estou falando sério. O crente, hoje em dia, tem muitas pessoas que são cristãs que falam assim, eu sou perdoado por Deus, eu tenho liberdade de tomar isso, tomar aquilo, beber isso, beber aquilo, comer isso. É verdade, você tem liberdade. Só que você percebe que quando você toma alguma coisa, por exemplo, alcoólica,
você começa já imediatamente a interferir com o estado com que o Espírito quer interagir com a sensibilidade do teu entendimento, da tua mente. Entendeu? Facilmente a tua mente pode passar de um território da carne, do Espírito para a carne. E aí o Espírito Santo não tem como agir, porque a tua mente passou a chave, ela mudou uma chavinha. Então o crente tem que ter muito cuidado com isso, ele não quer fazer isso. Quando a gente descobre essa glória de ser cheios, né? É por isso que os apóstolos, eles falavam que o Espírito Santo é um competidor do vinho. O apóstolo Paulo fala isso em Efésios 5. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque também é um outro embriagamento. Entende o que eu quero dizer? A glória do Espírito agindo na mente, na emoção humana, deixa o cara inebriado, embriagado no bom sentido, cheio de uma alegria inexplicável que o vinho não consegue dar. A droga não consegue trazer. Entende? Existe glória na alegria do Espírito. Ao passo que a alegria do álcool, das drogas, de qualquer outra substância, trazem corrupção para a alma, trazem o inverso dessa glória, dessa vida. Entende? Por que a gente é tão, né? O crente é considerado um caretão para o mundo. Mas eles não têm a ideia de que nessa caretice santa, a gente passa o dia inteiro embriagado com glória, com entendimento, com alegria, com poder, que a gente não quer trocar por essas coisas da antiguidade, que a gente vivia nisso. Tá bem? Esse é o espírito da nova aliança, o espírito de que um Deus que veio viver em nós e de nos capacitar de dentro para fora a cumprir sua vontade, dentro de um ambiente em que Ele nos perdoou completamente, para que a gente possa continuamente ser perdoados. É esse perdão eterno que faz com que eu seja perdoado cada vez que eu percebo que eu cometi uma falta. Quando eu cometo uma falta, eu vou para Deus e confesso essa falta, não para ser perdoado, mas eu confesso porque já sou perdoado e eu quero ser honesto com Deus, só isso. Confissão de pecados não é um pagamento de preço para você ser perdoado, entendeu? Confissão de pecados é uma honestidade, Senhor, eu percebo que aqui eu dei uma deslizada, eu errei aqui, mas eu venho ao Senhor, eu te peço perdão por isso, e eu creio que eu já sou perdoado, o Senhor já me perdoou inclusive disso, portanto eu estou reconhecendo diante de ti que eu errei. Neste momento eu mudo a minha atitude, neste momento eu estou voltando para a luz, para essa glória, e a palavra de Deus diz que quando eu faço isso com sinceridade, esse perdão eterno que já foi concedido, é manifestado nas minhas emoções. Eu sou limpo, sou purificado. O sangue de Jesus me purifica continuamente na minha caminhada, porque agora já existe provisão. Amém? A provisão foi feita para que a gente possa ter todo dia a experimentação. A provisão eterna foi realizada para que numa base diária eu possa experimentar esse fluxo de perdão, de amor, de unidade com Deus. Aleluia. Vamos orar juntos? Aleluia. Ô Senhor, louvado seja o Teu nome por essa nova aliança tão gloriosa que Jesus realizou em nosso favor. Essa profecia de Jeremias foi totalmente cumprida em Jesus Cristo. Jesus disse: este é o Novo Testamento, esta nova aliança do meu sangue, né? Quando Ele instituiu a ceia do Senhor. Esses símbolos, o pão e o vinho, serão símbolos dessa nova aliança, de perdão eterno, de justificação gratuita. Nós somos justificados pela fé e não pelas obras carnais. Nós recebemos do Senhor essa justiça, para que numa base diária, Senhor, a gente possa se renovar nessa coisa recebida, nessa eternidade já estabelecida. Portanto, a gente quer se renovar nessa aliança nova, que é a única aliança que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo na aliança da graça, na aliança do sangue,
na aliança do Espírito. São 3 características poderosíssimas da nova aliança. Nós não estamos mais na aliança da lei, na aliança do esforço, do cansaço, da fadiga. Não, nós estamos descansando, aleluia, descansando no poder de Deus, descansando nessa glória de tudo aquilo que Jesus realizou por nós. Ele sim se cansou em nosso favor. Ele realizou tudo com dores, com cansaço e com fadiga, para que nós possamos descansar com Ele, assentados com Ele hoje nas regiões celestiais, para todos sempre, aleluia. Muito obrigado, Senhor. Abre o coração de quem está ouvindo essa mensagem. Que Teu Espírito realmente esteja testificando dentro de cada um como o Senhor prometeu. Eu quero que o Espírito Santo esteja ensinando o coração de cada um que me ouve, porque essa é promessa do Senhor. E que eles possam entender que isso daqui dá muito prazer para a gente. Aleluia. Que eles possam, Senhor, continuar ouvindo mensagens diárias dessa aliança da graça, aqui, neste canal. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então compartilhe esse áudio com alguém. Se inscreva no nosso canal para receber áudios diários e deixe seu comentário para a gente. É um grande prazer a gente ler a mensagem que cada um de vocês escreve. Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.